Boa noite, sejam bem-vindos, então, ao nosso estudo de Daniel, e hoje nós vamos estar estudando o livro de Daniel, capítulo 6. Mas antes de nós abrirmos a palavra, feche os seus olhos e vamos juntos falar ao nosso Deus. Querido Pai de amor, obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos reunidos, mesmo tão distantes uns dos outros, Senhor, o Senhor nos une, Pai. Esse meio de comunicação que o Senhor planejou para que nós pudéssemos utilizar para a sua honra e para a sua glória. Louvamos a Ti por isso, Senhor. Obrigada por cada um, por cada janelinha aqui, e por aqueles que vão estar assistindo também esse estudo depois gravado no YouTube, Senhor. Que muitas pessoas possam ter o privilégio de aprender e de ouvir a sua voz, Espírito Santo. E a Ti, eu clamo nesse momento, Espírito Santo, venha se fazer presente, venha falar mais uma vez, através do nosso professor Corágio, que ele venha ser instrumento em suas mãos, como o Senhor já tem feito, Senhor, eu creio nisso. Cuide dele, da família dele, de uma maneira especial, Pai. Que suas bênçãos recaiam no lar dele e também na extensão de cada um de nós também. Esteja conosco, nos dá entendimento e sabedoria, Espírito Santo. Ter o privilégio de ter o autor da palavra deste livro da Bíblia que nós vamos abrir agora. É uma bênção. Nós clamamos agora a sua presença, Espírito Santo, entre nós. Dirija tudo. É o que eu lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Meu amigo, professor, Coragem, a palavra está contigo. Seja bem-vindo. Amém. Muito bem. Como nós sabemos, nós estamos caminhando aí para o finalzinho. Hoje é o último capítulo histórico do livro de Daniel. Então, nós já estudamos aquilo que nós precisávamos estudar, na parte histórica, e na semana que vem nós vamos iniciar já na parte profética. Claro, Daniel 2 também traz as profecias. Eu tenho o costume de dizer, e hoje eu falei isso no estudo de Apocalipse, que nós temos com outro grupo, né? Que assim como Daniel 2 é o índice do livro de Daniel, nós temos Apocalipse 2 e 3 também é o índice do livro do Apocalipse. E quem gosta de estudar Daniel e Apocalipse utilizando a metodologia correta, a visão historicista, então facilita muito você sempre poder olhar e para o índice para saber, não, peraí, mas isso aqui apareceu, mas essa nação será que já estava ali? Essa situação será que já foi apresentada de alguma forma para o Daniel? E assim nós temos estudado até agora, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, e hoje o capítulo 6. Muito bem, como costume, nós sempre passamos a possível data em que acontece o evento, e o capítulo 6, nós temos aí o ano 539 a.C., 538. Então, o capítulo 6, o capítulo 9, o capítulo 5, eles aconteceram basicamente no mesmo período, entre o ano 539 e 538. Agora tem um detalhe interessante. Vocês observaram, 5, 6 e 9, percebeu? Quando nós estivermos estudando o capítulo 9, nós vamos falar o porquê. Agora, quando você abre o capítulo 6, e é isso que nós vamos fazer agora, nós vamos ler a partir do versículo 1. Como de costume, os capítulos históricos nós estamos fazendo assim, lendo e falando o, o pano de fundo, o contexto daquela realidade. E o capítulo 6, como o capítulo 5, nós temos ali caindo o neto de Nabucodonosor, Belsazar, deixando de ser o governante da Babilônia, e quem entra nessa coalizão aí entre os medos e os persas. Então nós temos Dario, alguns vão chamar de Dário, outros vão chamar de Dario, e esse homem é que vai governar, e a história do capítulo 5 e 6 passa ali com ele como regente. Nós sabemos que Ciro foi o grande conquistador, né? E que Dário era seu tio-sogro e foi um dos comandantes ali, que esteve à frente da batalha que levou Babilônia à lona. E é interessante que tudo estava predito por Isaías, nós vimos isso no último estudo, e agora os dias, nós, os judeus sabiam disso, especialmente Daniel, e nós vamos compreender isso mais à frente, estava atento ao movimento
das coisas, ele acompanhava o que o profeta Jeremias tinha escrito, e ele sabia que o período de sofrimento, de distância de Jerusalém, seriam 70 anos, ele já se aproximava dessa data. E isso, naturalmente, vai chamando a atenção do jovem, agora não tão jovem assim, do profeta Daniel. Bom, aí, como eu disse, o capítulo 5 encerra, começa o capítulo 6, e no capítulo 6 pareceu bem a Dario constituir 120 príncipes sobre aquele reino que ele herdou de Ciro na conquista entre os medos e persas contra a Babilônia, Império Babilônico. E ele decidiu colocar 120 príncipes. Aí vocês vão lembrar que no capítulo 5 Daniel é, digamos assim, homenageado pelo rei que estava deixando o posto. Foi morto naquela noite, que foi Belsazar. E claro que Daniel ele foi respeitoso, tudo bem, mas ele não ficou comemorando esse momento ali de honras fornecidas por Babilônia, um império que ele sabia que chegava ao fim naquele momento. Mas quando Dário chega ao poder, é incrível isso. Ele diz a Bíblia no versículo 2 que ele escolhe de 123, e esses três seriam os líderes desse, dessa junção aí de toda a liderança, né? Foi dividido ali a Babilônia, o império, em províncias, e Daniel era um dos três mais importantes de 120. Vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui agora? Gente, esse Daniel era um menino muito especial, porque é muito difícil. Eu já trabalhei em prefeitura, no estado, já fui, também prestei serviço, e é muito difícil alguém se manter no poder com uma mudança tão radical assim. E olha que nós estamos falando de um período que não era democrático. Hoje, na democracia, isso ocorre. Imagine naquele período que não havia esse tipo de respeito e etc., digamos assim. O fato é que Daniel se apresentava como uma pessoa competente, eu creio nisso, além de ser alguém que tinha uma vida muito correta diante dos homens e de Deus. E como é isso é disso? Na continuação da leitura, nós vamos ver aqui. Então, nós temos ali 120 homens que foram escolhidos por Dario, e entre esses 120, ele decidiu, ele colocou no seu coração que Daniel deveria ser um dos três. Ou seja, os oficiais prestariam continência, digamos assim, a Daniel. Agora, imagina você em um lugar em que você está convivendo com pessoas, como nós estamos aqui na situação de estrangeiros, e convivendo com os naturais desse lugar, que é o que estava acontecendo ali em Babilônia, né, agora já na mão dos médios e dos persas, e alguém que já tinha sido da confiança do império anterior, permanecia muito querido, estava para receber um cargo muito importante no novo governo, digamos assim. Isso criou um certo ciúme. E aí o que acontece? A Bíblia descreve que Daniel, nesse período aí, nesse intervalo de tempo, diz o versículo 3, Daniel sobressaiu em relação aos outros presidentes e príncipes, ou seja, Daniel. Lembra de Daniel capítulo 1? Lá em Daniel capítulo 1, ele e seus amigos eram 10 vezes mais sábios do que os sábios, melhores sábios entre os babilônicos. Então, em Babilônia, todos os sábios foram comparados com a sabedoria desses Daniel e seus amigos. E eles estavam à frente desses homens 10 vezes mais. Ok? Eu até disse que quando você encontra 7, 10 na Bíblia, não significa exatamente 10, mas é um número que mostra que realmente Daniel era uma pessoa que conhecia muito. Assim como você vai ler que a fornalha foi aquecida uma quantidade enorme de vezes, mas significa que ela foi levada ao máximo de calor. E aqui Daniel, ele tinha um espírito excelente, você vê isso no versículo 3, e o rei começou a pensar, colocar Daniel sobre todos os outros. Então, o que acontece agora? Nós temos Daniel, que ali entre 120, ele chegou ao top 3, e do top 3, o rei falou, rapaz, esse menino é diferente, esse homem é diferente. Eu vou colocar ele para tomar conta de todos. Agora imagina que abaixo de Daniel tinha ali outros persas, alguém ali que fazia parte dos médios, e colocar um judeu
Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Um estrangeiro. A Bíblia diz que os presidentes e os príncipes então procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do rei. Mas não podiam achar ocasião, não havia. Daniel não tinha nada, não tinha culpa nenhuma. Ele era fiel e nele não tinha nem erro nem culpa. Ou seja, eles fizeram uma check-up geral na vida de Daniel. Foram na Secretaria da Fazenda e pediram os históricos lá de Daniel para ver se Daniel estava declarando imposto de renda corretamente, se Daniel pagava os tributos de forma correta. Depois foi no posto de gasolina, falou assim: aí, como é que é? O Daniel abastece aqui como? Ele não coloca gasolina adulterada, não? Ele não pede para você dar um desconto, para você não falar com o patrão? Foram no mercado, falou: o que esse homem compra? E aí eu descobriram lá a lista de alimentos, falou: ele não compra carne de porco, por quê? E aí o dono do supermercado falou: não, esse menino tem uma dieta diferente. Ele, inclusive, ele consome pouca carne ou carne nenhuma, e o que ele come são vegetais, etc., legumes, grãos e assim por diante. Depois eles foram até a escola, onde Daniel estudou, a universidade, falou: e aí, Daniel provavelmente procura os professores, os maestros, né, os mestres ali, falou: vem cá. Ele colava nas provas, ele fazia alguma coisa, alguma mutreta aí que a gente possa utilizar para apontar para o rei que ele não é exatamente como o rei está pensando. Fizeram uma devassa. Aí depois que eles buscaram tudo, quem sabe eles foram lá na polícia, né? E falaram assim: Daniel nunca passou um trotezinho para cá, não? Dizendo que estava acontecendo alguma coisa, que não estava. Quem sabe procurou o sumo sacerdote, alguém ali da igreja de Daniel. Eu falei: Daniel não ficava conversando no culto? Não tem nada aqui. Nada, nada, nada. Nós não vamos conseguir nada contra esse Daniel. E eles perceberam que não tinha nada que eles pudessem apontar como, digamos assim, como algo que pudesse levar o rei a perceber que Daniel não era aquilo que o rei pensava. Já pensou? Se alguém hoje fizesse uma devassa na sua vida, hein, ou na minha vida, como é que nós ficaríamos diante dessa situação? Se fosse na fazenda, na Secretaria da Fazenda, na prefeitura, na nossa escola, se procurasse os nossos professores do passado, se procurasse o ancião da nossa igreja, o pastor, se procurasse pessoas que convivem com a gente, nossa família, qual seria o relatório que essas pessoas levavam até o rei? Bom, a Bíblia descreve que eles procuraram então alguma coisa contra Daniel. Isso significa que eles entendiam que o rei deveria ficar atento, porque Daniel, por ter, quem sabe, né, na cabecinha deles, ter passado por um reino anterior, poderia ser alguém que poderia conspirar contra a nação que ali estava agora, o poder que estava gerenciando essa nova ordem de coisas. Mas a Bíblia descreve que eles não encontraram coisa nenhuma. O versículo 5 diz que depois de procurar em todos os lugares possíveis, eles não encontraram nada contra Daniel. Alguém teve uma ideia. Então vamos ver se nós não achamos contra Daniel alguma coisa na lei do seu Deus. Olha que coisa. Percebeu? Você está percebendo o que está acontecendo aqui? Buscaram tudo na vida de Daniel. E agora, como eles não conseguiram encontrar nada na vida de Daniel, agora eles vão dizer: agora nós vamos buscar saber o que pensa e como pensa essa igreja que Daniel frequenta. Essa religião de Daniel, quais são as leis que são estabelecidas, que eles obedecem, que eles seguem? Nós temos que comparar isso com a lei do Estado, para que nós saibamos e possamos identificar o que acontece, porque tem que ter alguma coisa. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma devassa em tudo que eles poderiam, ou toda a literatura conhecida da época, toda o arsenal, digamos assim, de rede social daquela época, eles buscaram para saber se dentro das coisas que Daniel tinha como princípio dado pela religião, se alguma coisa poderia estar contrária à disposição do reino, para assim colocar em choque, ou seja, Daniel contra a lei do seu Deus. Que história, né? Ela não parece muito com o que vai acontecer no futuro?
Você que está acompanhando aqui pela internet ao vivo ou vendo depois, Daniel capítulo 6 abre em nossas mentes aquilo que Apocalipse capítulo 3 diz que vai acontecer nos últimos dias. As pessoas que vão passar por uma dificuldade, que não vão poder comprar nem vender. A mesma história nós já vimos no passado com os 3 amigos de Daniel. Em Daniel capítulo 3, quando Nabucodonosor, contrariando aquilo que ele ouviu do próprio Deus através da boca de Daniel, que o seu reino seria passageiro, ele decide levantar uma estátua e estabelecer um decreto de adoração. E se a pessoa desobedecesse, um decreto de morte. É o Estado contra a lei de Deus. E como disse muito bem os discípulos no livro de Atos, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E Daniel tinha a mesma característica dos discípulos no Novo Testamento e também dos seus amigos, que passaram por uma situação muito difícil no capítulo 3 do livro, que ele mesmo escreve. Esses presidentes, depois que ouviram tudo, eles decidiram chegar até o rei, e como todo bajulador, e nós vimos isso também em Daniel capítulo 3, e aqui tem a máxima que nós sempre falamos, né? A história se repete e se amplia. Então, o que acontece no 3 se repete agora no 6. Os homens cercam o rei, e aí fala, rei, o senhor vive para sempre. Todos os presidentes do reino, olha que mentira, todos, seriam os 3, mas os 120 oficiais, os capitães, os príncipes, os conselheiros concordam em promulgar um edito real, um decreto real, e confirmar a proibição de que qualquer pessoa, por um espaço de 30 dias, se fizer uma petição a qualquer deus ou qualquer homem, se não a ti, ó rei, e seja lançado nas covas dos leões. Olha que astúcia. Sabe o que aconteceu aqui? Eles colocaram homens para acompanhar a vida de Daniel. Como eles não identificaram nada de errado na sua vida social, em todos os aspectos, na sua administração, tanto externa como interna, ou seja, tanto dentro do reino como fora do reino. Daniel não participava de protesto, Daniel não participava de uma série de coisas que poderiam passar uma imagem negativa a respeito dele e também dos seus princípios. Então, eles agora começaram a identificar que Daniel tinha um costume, orar. E aí, eles decidiram manipular o rei, que não percebeu naquele momento que Daniel não estava entre os príncipes, percebe? E eles chegam ali reunidos, provavelmente sem a presença de Daniel, né? Só Daniel não estava aqui, e eles decidem, e eles falam em nome de todos, mas todos, menos um. Daniel não participou dessa história, porque, claro, a intenção era justamente colocar Daniel numa situação vexatória e difícil. Então, eles apelam ao ego do rei, e naturalmente a intenção era deixar Daniel numa situação sem saída. Bom, parece que naquele momento, na cabeça de Dario, o fato de usar um decreto, etc., daria uma conotação política. Mas a intenção deles era religiosa. Eu já falei aqui algumas vezes, talvez é a primeira vez que você está participando aqui, então você vai ouvir pela primeira vez, mas o nosso canal tem várias vezes eu citando isso. Os decretos que têm uma característica que avança para a religiosa, normalmente começa com um aspecto político, um aspecto que vai tratar ali da liberdade civil. Tanto é que quando você olha para Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 6 e o livro do Êxodo, quando o faraó do Gígio Moisés aplica alguns decretos, algumas leis sobre o povo, a primeira coisa que ele retira é justamente a liberdade civil. É a capacidade de ter a sua liberdade de falar e de decidir uma ou outra coisa. Isso sempre acontece, é normal, isso tem acontecido inclusive em nossos dias, para você depois tirar a liberdade religiosa. E aí eles fazem isso. E a ideia era, ó, se o senhor fizer isso, todo o reino vai lhe respeitar. Então, o que vai acontecer? Ninguém vai pedir nada a outro homem, só ao Senhor. O rei Dario, ele ficou muito, digamos assim, agradecido por seus súditos, esses 119 oficiais, com os 2 presidentes que ali estavam, só faltava Daniel nesse momento,
E ele acabou, digamos assim, assinando, né, fazendo esse decreto, que no versículo 8 diz: Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o decreto, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas. Esse decreto, após ser assinado, não pode ser revogado. E aqui cabe outros termos, como cancelado, revogado, mudado, tudo isso. Agora, aqui é interessante, sabe? Hoje eu estudava a Bíblia pela manhã com algumas pessoas e nós falávamos sobre isso, e hoje à tarde também. Interessante. Vocês observaram que a lei assinada por Dario não podia mudar? Porque poderia gerar uma instabilidade jurídica, política no reino dos Medos e Persas. Agora, por que as pessoas insistem em dizer que Deus mudou suas leis? Como assim? Se aqui não pode mudar, por que Deus vai mudar? Tem coisas que você vai encontrar resposta com um pensamento lógico. Claro que, graças a Deus, que nós temos a palavra dele, que é a nossa fonte única, segura e confiável, para nós identificarmos que Deus não muda nem sua lei. E aí o que acontece? O próprio rei, quando ele assinava esse decreto, ele passava a ser subordinado ao decreto que ele assinou. Porque, vocês observaram, não pode mudar. Então, as leis dos medos e persas, esse arcabouço jurídico deles, não permitia que tivesse uma mudança nesse sentido. Então, se o senhor assinar, o senhor precisa saber que não pode mudar. E ele sabia disso. E o que aconteceu? Versículo 9. Ele assinou o decreto e estabeleceu a proibição. Então, nesse momento, ele está tirando a liberdade civil do seu povo. Percebeu, gente? E nesse momento que ele tira a liberdade civil, ali por trás existe também, forçosamente, tirou do povo a liberdade religiosa. Então, exatamente como o capítulo 3, liberdade civil, liberdade religiosa, e de trás disso tudo um decreto de morte. E o que aconteceu? Quando Daniel ficou sabendo disso, Daniel, ele, nossa, eu não acredito, isso aconteceu, Daniel. A partir de agora, ninguém mais pode clamar, orar, pedir a ninguém a não ser o próprio rei. E Daniel falou assim: Mas eu tenho um compromisso com Deus. E o que acontece? Daniel, quando soube que isso estava assinado, a Bíblia descreve que ele foi para sua casa e, como ele fazia, todo dia orou. E aqui tem um detalhe interessante: ele orava 3 vezes ao dia, gente. Ele orava, se colocava de joelho e orava, e ele continuou fazendo como ele costumava fazer. Quando nós estudamos o santuário, eu expliquei isso para vocês. No santuário, tinha um sacrifício chamado, tudo no santuário era contínuo. E o sacrifício do cordeiro começava às 9 horas da manhã, e esse cordeiro ficava queimando até 3 da tarde, 3 da tarde colocava outro cordeiro que ficava queimando até as 9 horas da manhã. Esse ritual era constante. E esse ritual era justamente o ritual que alcançava as pessoas que estavam distantes do templo ou que não tinham condições também de fazer o seu sacrifício, nem com um animalzinho simples. Então, era a manifestação da graça estabelecida por Cristo e mantida ali pelo próprio ritual do santuário. Então, a pessoa que estava distante, como Daniel, ele abria a janela de sua casa, etc., e orava em direção ao santuário, acreditando que aquele sacrifício contínuo, providenciado pelo santuário, também alcançava a ele que estava distante, orando, pedindo a Deus, clamando pelo perdão dos pecados. Só tem uma curiosidade: o santuário não estava em pé quando Daniel fez isso. Isso significa que Daniel, pela fé, acreditava que Deus continuava com as portas abertas, com a sua casa aberta para receber as orações de um santuário que não existia mais. Fé dupla e coragem muito maior, porque havia um decreto proibindo que ele assim o fizesse, mas ele manteve a sua rotina, porque ele tinha compromisso com as coisas de Deus. Lá estava nosso amigo Daniel. E aí o que aconteceu? Esses atos de oração de Daniel foi justamente o que levou esses homens a providenciar que essa pegadinha fosse estabelecida para o rei automaticamente decretar a morte de Daniel ou lançá-lo conforme o decreto, que não podia mudar e nem revogar e nem cancelar, não havia o que fazer, tinha que se cumprir. Bom,
E então, aqueles homens se juntaram outra vez e se aproximaram do rei, porque eles viram que Daniel estava orando. E aí, versículo 12 diz que eles se apresentaram ao rei e falaram: Rei, o senhor assinou ou não assinou um decreto? O rei, claro que assinei. E o senhor lembra que está escrito que ninguém poderia fazer a petição, etc, etc. O rei, sim, eu assinei, vocês estão certos, a palavra é certa. E o rei repetiu, gente, olha o que está no versículo 12. Essa palavra é certa conforme a lei dos medos e dos persas que não se pode revogar. Percebeu? O próprio rei falou aquilo que no início os outros tinham falado para ele. Aqui não se brinca de assinar uma lei hoje e mudar daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos. Nós temos uma instabilidade no nosso reino e ela é mantida justamente pelas leis. Então, não tem como mudar. Eu assinei, está assinado. Eles disseram, pois é, rei, Daniel, que é um dos cativos de Judá, vocês perceberam por que, que eles tinham tanto inveja e ódio de Daniel também? Por quê? Porque eles achavam que Daniel, como cativo, não poderia chegar no ponto em que ele chegou. E muito maior ainda, porque o rei agora pretendia, vocês viram no início do capítulo 6, que nós estamos estudando hoje, colocar Daniel como chefe de todos. Daniel, um dos cativos de Judá, não foi a primeira vez que Daniel foi tratado assim. Se você observar no capítulo 5, o tratamento é semelhante. E aí o que acontece? Ele não está fazendo caso do Senhor. Se vocês observarem bem, no capítulo 3 também é dito isso com relação aos 3 amigos de Daniel. Algo semelhante. Perceberam o que está acontecendo aqui? Você já observou que quanto mais você é abençoado, mais pessoas se levantam contra você no trabalho, às vezes na igreja, em casa, assim por diante? Quem está do lado de Deus precisa saber que a vida dele vai ser exatamente como o livro de Daniel. Teve angústia no capítulo 1, teve angústia no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, 5, e agora o próprio Daniel está vivendo uma angústia no capítulo 6. Lembra o que Jesus diz no Novo Testamento? Nesse mundo tereis aflições. Então, Daniel já tinha passado por um momento difícil no capítulo 1, depois no capítulo 2, e agora ele está aqui de novo no capítulo 6, sofrendo na pele uma angústia terrível. Por quê? Porque eles agora, sem que Daniel não sabia que eles estavam já dedurando, né? Aí ele mesmo disse, olha, Daniel, que é um dos filhos do cativo, não faz caso do Senhor. Antes ele continua fazendo aquele só falam, antes 3 vezes por dia ele faz sua oração. Vocês observaram que esses homens acompanharam a vida de Daniel, né? Se Daniel orava 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, isso significa que eles ficaram de plantão na casa de Daniel por pelo menos 2 dias, para confirmar que ele estava fazendo isso. Antes, depois, em algum momento, ali, pelo menos uma das 3 orações, eles acompanharam. A Bíblia não diz, e nós não sabemos durante quanto tempo eles ficaram de olho em Daniel, mas que eles sabiam, eles sabiam. Bom, quando eles identificam Daniel assim, tanto no capítulo 3, versículo 8, quanto no capítulo 5, 13, como eu já comentei com vocês, mostra um preconceito que esses homens tinham com relação a Daniel. O mesmo preconceito que os babilônios tiveram com relação aos 3 amigos de Daniel e que, lamentavelmente, Belsazar também trata Daniel assim. Tu és um dos cativos de Judá, dos judeus? Bom, e aí o que acontece? No versículo ainda eles vão dizer que Daniel não estava fazendo caso do rei. Olha que mentira, hein? É como se tivesse dizendo, tá vendo, rei? O senhor assinou um decreto, o senhor gosta de Daniel, acha ele gente boa e tudo mais, só que ele não está nem fazendo caso do senhor. Isso não é verdade. Daniel respeitava muito o rei, mas Daniel tinha alguém que era superior ao rei, cujas leis são imutáveis de verdade, de fato. E Daniel estava seguindo a recomendação dada pelo Deus do céu. Bom, o rei, quando ouviu isso, o rei ficou muito triste. E ele, quando ouviu isso, a Bíblia diz no versículo 14, que ele colocou no seu coração livrar Daniel dessa sentença. E ele trabalhou até o pôr do sol para salvar Daniel. Bom, quando eu leio o capítulo 6, eu entendo um pouco do que pode ter acontecido no capítulo 3. Porque há uma pergunta que as pessoas, quando nós estamos dando estudo bíblico, falando sobre o livro de Daniel, que sempre aparece. Onde estava Daniel quando seus 3 amigos foram levados à fornalha ardente? E eu respondo essa pergunta com outra pergunta.
Onde estavam os 3 amigos de Daniel quando Daniel foi levado à cova dos leões? Porém, quando você lê o versículo 14, você entende que talvez Nabucodonosor tenha sido mais organizado ou muito mais inteligente ao tirar Daniel de perto da inauguração da estátua de ouro que ele tinha feito. Porque Dario não teve condições de salvar Daniel. Mas pode ser, e aqui é só um pode ser, que no caso de Nabucodonosor ele tem enviado a Daniel a outro lugar, a outra região, para que Daniel não estivesse presente na inauguração, porque Nabucodonosor tinha certeza que Daniel era um servo de Deus e não participaria de um culto que iniciou como inauguração e avançou para um culto é, em adoração à imagem, percebe? Então, lá no 3, você sente a ausência de Daniel. Aqui, não sei se você sente a ausência dos amigos de Daniel. Lá no 3, Daniel não participou, a Bíblia não cita, não fala nada de Daniel, mas quando você pega esse versículo 14, você pode entender que Nabucodonosor teve êxito, enquanto Dario não teve como escapar. E eu tenho um negócio para lhe dizer, viu? Se você escapou da fornalha, provavelmente você não vai escapar da cova, porque todos precisam ser testados, e Daniel também foi. E aí o que acontece? Quando os homens, os sábios ali, aqueles 119, perceberam que Dario estava assim, sabe, propenso a ajudar Daniel, a Bíblia descreve que eles chegaram e falaram, sabe, ó rei, essa lei que o senhor assinou é a lei dos medos e dos persas, que nenhum decreto que, uma vez assinado, não pode mudar. Então o rei falou, traga-me Daniel. E eles levaram Daniel até a presença do rei e lançaram Daniel na cova dos leões. E o rei falou para Daniel, ó Daniel, o teu Deus a quem você serve de forma contínua, eu sei disso, ele te livrará. Em outras palavras, Daniel, meu amigo, eu fiz tudo para tentar livrar você da cova, eu não consegui. E como o decreto está assinado, eu não tenho outra coisa a fazer. E Daniel é jogado na cova dos leões. Uma pedra foi colocada sobre a boca da cova, provavelmente essa cova ficasse na parte de baixo, a pessoa era lançada, colocava uma pedra sobre e era selada. Né? Nós vamos ver esse mesmo ritual de selar a pedra lá, quando Jesus é colocado no túmulo, em que o Pilatos, né, mandou os soldados, e aí alguém foi lá e selou a pedra. Aquilo garantia que a pessoa que ali estava não sairia, pelo menos por aquela porta não, porque havia um selo. Esse selo era feito de argila ainda mole, que quando essa argila secava, se ele fosse rompido, quebrava. Facilmente era identificado se alguém tentou ou não fazer alguma coisa para mexer, na, ferir, né, aquele selo que ali estava. Como a carta que você recebe, se alguém abrir a carta, vai rasgar o selo, né? Ou, se alguém tentar falsificar de alguma forma, você vai identificar. E assim o rei fez, e aqueles homens precisaram, tinham que obedecer a ordem real. No versículo 18, o rei vai para o palácio. E a Bíblia descreve que ele não conseguiu dormir. E ele ficou em jejum. Ele não deixou que instrumento chegasse à sua presença e ele perde o sono. O rei ficou muito angustiado. O rei sabia que Daniel era inocente, mas o rei também percebeu que ele tinha caído numa pegadinha. Sabe o que acontece? Muitas vezes, isso é comum de acontecer, é muito comum. O político ele fica um pouco cegado, fica um pouco cego pelos bajuladores, pelas pessoas que estão perto dele ali. Então, às vezes, ele quer ter até uma visão crítica de uma determinada obra, de uma determinada ação que ele propõe a fazer, o que ele quer fazer, mas as pessoas estão ali o tempo todo, não, você é bom demais, você é o melhor, você isso, e a pessoa acaba não percebendo o que está ao redor. Essa mesma coisa, ela não aconteceu só com esse rei, aconteceu com outros, e todo dia os políticos de todo mundo passam por situações semelhantes. Eles acabam perdendo a percepção, a capacidade de enxergar a realidade devido a tanta informação daqueles que são bajuladores que estão ali ao seu redor, que é um perigo
muito grande para qualquer administrador. Foi assim para os reis no passado e hoje, mesmo na democracia, é algo que essas pessoas precisavam ter um cuidado. Mas isso também serve para um pregador, para um pastor, para um primeiro ancião, para um diácono, para alguém da congregação, para alguém do salão do reino, para qualquer pessoa que exerce liderança. Por quê? Porque quem está em sua volta normalmente quer agradar. Mesmo que em suas casas vão falar horrores, lamentavelmente, na presença da pessoa tem uma tendência de não ter a coragem de falar a verdade. Isso é muito perigoso para quem pratica a hipocrisia e para quem está ouvindo um relato diferente da realidade, porque a pessoa acaba tomando decisões não em cima daquilo que de fato está acontecendo, mas daquilo que ele ouviu pelos bajuladores. O fato é, isso aconteceu quando o rei percebeu, percebe aqui, ele não dormiu, ele ficou à noite ali e pela manhã, logo cedo, esse rei foi direto para a cova dos leões. A expectativa dele, claro, era que Deus protegesse Daniel. Esse rei conhecia alguma coisa de Bíblia, ou pelo menos de Isaías, uma vez que o próprio Isaías vai falar de Ciro, então, muito possivelmente Daniel tinha apresentado esses pergaminhos para Ciro, Dario ali, e eles já sabiam do poder, da misericórdia, da grandiosidade do Deus eterno. Então, por isso que ele coloca a sua esperança, toda a sua toda a possibilidade de Daniel permanecer vivo, mesmo estando entre leões famintos, justamente no poder do Criador, no poder do Deus eterno. E ele corre até a cova dos leões, e no versículo 20 ele diz, Daniel, servo do Deus vivo. Percebe como ele trata Daniel? Servo não dos meros e pensa, mas do Deus vivo. Foi o caso do seu Deus, o Deus a quem você serve de forma contínua, te livrou da cova dos leões? Percebeu? Te livrou dos leões? Ele grita, ele esbraveja ali, quem sabe, próximo da pedra, onde ele mesmo mandou selar, para saber se Daniel está vivo, o que aconteceu com Daniel. A expectativa dele era grande, afinal, Daniel não era um servo qualquer, era alguém da sua confiança também. E ele nem percebeu, veja que situação, que quando aquelas pessoas estavam diante dele, Daniel não estava presente quando pediram para ele assinar o decreto. O fato é, Daniel responde lá de dentro, ó rei, vive para sempre. Vocês perceberam? Tenta imaginar a cena. Os soldados, como assim? Hã? Daniel! Daniel! Até aquele dia isso nunca tinha acontecido. Quem era lançado ali, nos minutos seguintes, já não tinha vida. Era cair na cova e os leões iam devorar quase que de forma imediata, instantânea. Agora, pela primeira vez, alguém lançado na cova, o rei vai até ali a pedra, próximo da entrada da cova dos leões, ele fala e alguém responde. Daniel responde e diz, o meu Deus enviou o seu anjo, e esse anjo fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum, porque em mim foi achado inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, eu não fiz nada de errado. Quando Daniel fala assim, meu Deus enviou o seu anjo, Daniel estava dizendo justamente isso, que Cristo enviou uma proteção especial para que ele não fosse devorado por aqueles animais que estavam famintos e eram ferozes. Versículo 23, o rei ficou muito alegre. E automaticamente o rei deu a ordem para tirar Daniel. Por quê? Porque Daniel já tinha ficado lá e não tinha sido destruído. Então Daniel foi para a cova. Ele faz exatamente o que dizia o decreto. Mas Deus, ele fecha a boca dos leões para que Daniel não seja devorado. A Bíblia diz que Daniel sai de lá. E nesse momento, diz assim, o rei ficou muito alegre, tirou Daniel da cova. Daniel foi tirado da cova. O rei viu que Daniel não tinha dano nenhum. E o rei creu no Deus de Daniel, porque Daniel creu em seu Deus. Percebe? Porque Daniel colocou a sua confiança no Deus Criador. E então, diante do rei, ficou evidente que o Deus de Daniel
era Deus dos deuses, até porque não existe outro Deus, só o Deus eterno. O restante são imagens de esculturas e coisas criados ou criadas pela mente humana. O rei ordenou, gente, e foram trazidos os homens que tinham acusado a Daniel. E esses homens foram lançados na cova dos leões. E a Bíblia descreve que eles foram lançados com suas mulheres, seus filhos, e todos foram lançados na cova. E ainda não tinham chegado até o fim da cova, quando os leões esbagaçou, né? Apoderou deles, esmigalhou todos os ossos. Eles foram completamente destruídos. E aqui tem um detalhe interessante que você vai encontrar no capítulo 3 e no capítulo 6. Quando os amigos de Daniel eles foram lançados na fornalha, eles não foram lançados por suas mulheres e seus filhos. Quando Daniel foi lançado na cova, ele estava só também. Aqui existe, e o professor Rodrigo Silva fala sobre isso, nosso pastor, né? Que essa também é uma das evidências que Daniel não tinha família. Já os seus acusadores, como tinham família, e a lei assim apresentava, e vocês vão ver que, por exemplo, na história de Esté, não é só o homem que se levantou contra o povo de Deus que foi para a morte, né, Amã. Os seus filhos também passaram pela mesma punição. Então, isso já estava ali dentro das leis dos medos e persas. Então, agora, eles vão com suas famílias para a cova, aqueles que acusaram Daniel. Já Daniel vai só. Então, isso indica que Daniel não tinha família como seus três amigos também não. E como eles eram subordinados, eles prestavam contas. No capítulo 1, a Bíblia diz que, e o 2, ao chefe dos eunucos, então, possivelmente, Daniel e seus amigos também tiveram que passar por essa situação. Bom, o fato é, no versículo 25, bom, se você voltar para o 24, vocês vão observar que, de fato, os leões estavam famintos. Não eram leões seletivos, tá? Eles não tocaram em Daniel porque Deus não permitiu. O mesmo Jesus que não permitiu que o fogo tivesse poder sobre a vida dos três amigos de Daniel. Ambos, ou os dois grupos, tanto Daniel só quanto seus três amigos, foram atingidos por um decreto que tirou a liberdade civil, depois traz um fundo religioso, porque sempre é esse o objetivo do inimigo, e após isso um decreto de morte. Então, observe que essa história do capítulo 3 se repete no 6, e depois em Apocalipse 13, nós vamos encontrar essa mesma situação. Sendo que, quando eu volto lá para trás, que eu vou para Êxodo, e eu começo a estudar a história do Êxodo, eu vou perceber que o faraó dos dias de Moisés aplicou os mesmos princípios que vocês estão vendo aqui nos dias em que ele conseguiu escravizar o povo de Deus, que era, em alguns momentos, muito mais homens, muito mais pessoas do que o próprio Egito tinha, tanto que eles tinham medo, né, de uma batalha que os hebreus passassem para o outro lado e seria é, destruir o Egito de forma muito mais rápida. E, naturalmente, nós vemos, em todos os casos apresentados até aqui, tanto no Êxodo quanto Daniel 6 e 3, um decreto que tira a liberdade civil, no caso lá dos hebreus, foi tirando o seu patrimônio, aumentando tanto o imposto que foi tirando o patrimônio do povo, e o povo ficou numa situação completa dependência do Estado, percebe? Que naqueles dias esse conceito de Estado é moderno, gente. Naqueles dias da nação, né, vamos chamar assim, ou daquele império. E assim ocorre, e a história está se repetindo em nossos dias também. Então, o rei Dario escreveu aos povos, línguas e toda a terra. Ele escreve, e aqui está, para finalizar o estudo de hoje, ele diz, paz vos seja multiplicada, da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o meu domínio, em todo o meu reino, os homens obedeçam, tremam e temam perante o rei de Daniel, perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não pode ser destruído, e o seu domínio durará até o fim. Interessante que no capítulo 2 de Daniel,
esse deveria ter sido 2 e 3 também. E no capítulo 5, a palavra do rei Nabucodonosor e Belsazar. E quem vai falar é justamente Dario. E aí nós sabemos que, graças a Deus, Nabucodonosor teve a chance de mudar, de tomar uma decisão ao lado do Senhor. Mas Belsazar, seu neto, não, se rebelou completamente contra Deus. E agora nós temos aqui o rei Dário colocando o coração à disposição do céu, porque ele diz, olha, ninguém, todos devem tremer e temer ao Deus de Daniel. E no versículo 27 ele diz, esse Deus salva, esse Deus livra, esse Deus opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel da cova e do poder dos leões. Quer dizer, isso ficou muito claro. Dario percebeu claramente o que tinha acontecido ali. E aí o versículo 28 termina dizendo que Daniel prosperou tanto no período que os medos estavam ali, no período de Dario Medo, quanto também no período de Ciro Persa. Olha que bênção. Então, perceba que Daniel vai para a cova. Lá na cova ele tem um encontro com Deus, né? Ele percebeu de forma clara, muito tranquila, que Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, mas isso serviu para alertar tanto a Dario quanto a Ciro de que eles estavam diante de um servo do Senhor, um servo do Deus vivo, e que desse Deus vivo, além de descrever a existência de Ciro muitos anos antes, através do profeta Isaías, e muitos possivelmente, como eu disse, Isaías, Daniel apresentou para Dario e para Ciro esse manuscrito de Isaías, aumentando muito mais ainda na cabeça desses dois homens, que eram os líderes da época, a forte evidência de que Deus tem um controle sobre todas as coisas. E aqui há outro detalhe interessante. Quando Daniel ele pega os pergaminhos de Jeremias, e nós vamos ver isso mais à frente, então ele tem certeza absoluta que está chegando o momento da libertação. Então Daniel também vai para a cova, porque era a oportunidade de despertar no coração de Ciro, de Dario, que eles deveriam liberar o povo judeu para voltar para a sua terra. Como eu disse, Deus está no controle de todas as coisas. Se 3 amigos foram para a fornalha e Daniel não participou desse evento, agora nós temos Daniel na cova e os seus 3 amigos também não participam desse momento. Em ambos os casos, Deus permitiu, porque Deus tinha algo muito maior para apresentar para os seus 3 amigos e também para o Daniel. Nós vamos observar mais à frente no livro de Daniel que essa é uma coisa que se repete no livro de Daniel. Então, como eu disse a princípio, a angústia no capítulo 1, a angústia no 2, lembre-se que no capítulo 2, Daniel e os seus amigos, com o sábio de Babilônia, iriam morrer. No capítulo 3 tem angústia. No capítulo 4, no capítulo 5, isso se estende até o capítulo 12. Graças a Deus que nós temos o livro de Daniel e hoje nós podemos olhar para frente com a segurança total e absoluta que o mesmo Deus que nos guiará é aquele que guiou o que aconteceu no passado. Nós não sabemos como ele vai nos proteger, nós não sabemos de que forma ele vai nos proteger, mas nós já sabemos como ele protege. O fogo não tem poder quando a presença de Deus está ali e existe algo maior e que ele quer fazer com a vida daquele que está passando por essa situação. Porque se nós pensarmos bem, nós vamos analisar, se nós olharmos para toda a Bíblia, nós vamos analisar e aí nós vamos dizer, tá, mas livrou os 3 amigos de Daniel, mas e por que não livrou João Batista? Por que não livrou Jó? Sabe, gente, no grande conflito você não pode ter a visão limitada. Nós estamos apresentando esses capítulos aqui e dando o norte para que você entenda por que também houve livramento. Mas no caso de João Batista, foi necessário que ele passasse por aquele martírio. E no caso de Jó, também, porque era a forma que Deus, ali naquele momento, estava apresentando a todo o universo, que é aqui na Terra, pessoas continuavam e eram obedientes ao Deus do céu, independente das circunstâncias, e Cristo. É Deus que também passou pelo martírio. E os reformadores, que entregaram suas vidas à fogueira e a tantas outras coisas no Coliseu e em outros lugares,
quantas pessoas entregaram a vida ao Senhor. E nós precisamos lembrar disso. Nossa história não termina aqui. Ela começou aqui, mas a nossa história passa por uma primeira ressurreição para aqueles que descansaram no Senhor e uma vida eterna sem início nem fim, digamos assim, sem fim no céu. Então, se nós estivermos vivos, quando Jesus apontar nas nuvens dos céus, você que me ouve agora, presta atenção nisso. Nós seremos bem-aventurados porque não passaremos pela morte. Mas não vai ter nenhum crente, nenhum cristão que não teve aflição. Porque Cristo disse, nesse mundo tereis aflição. E aí tem outro detalhe. A história do capítulo 3, a história do capítulo 6 acende uma forte luz para todos nós, para saber o que vai acontecer no capítulo 13 do livro do Apocalipse, que é em algum momento do futuro nós vamos estudar. Então, que Deus abençoe muito a você, para que você consiga entender que o Deus que esteve com os 3 amigos de Daniel é o mesmo Deus que também protege Daniel e que protege a minha sua vida e que nos conservará enquanto for o seu plano, de acordo com a sua misericórdia, graça e soberania, para que nós também tenhamos, durante muito tempo, encontros com Cristo e que estejamos preparados para encontrarmos o nosso Senhor vindo nas nuvens dos céus. Diremos para Ele, esse é o nosso Deus, aqui nós aguardávamos. E Ele vai dizer para a gente, vinde benditos do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Eu vou fazer oração, como de costume, a gente encerra a live, logo depois nós vamos fazer o nosso bate-papo aqui com considerações, perguntas e respostas. Oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estudar mais um capítulo do livro de Daniel. Muito inspirador, tem muita coisa ainda que pode ser estudada e explorada, mas nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos conduziu, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem iluminado e nos apresentado verdades que são que nos servirão para hoje, serviu para no passado e servirá muito mais ainda para o futuro. Nos abençoe, nos guarde, abençoe a todos que estão aqui, todos que vão acompanhar depois esse vídeo, esse estudo na internet, e todos que tomarão decisões ao teu lado por conta desse material e por todas as outras coisas que o Senhor tem disponibilizado de forma abundante na internet, em todos os pontos de pregação da tua palavra e da tua verdade. Nos ajude, nos abençoe e continue conosco, é o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você.